Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos. Estamos esperando a Luciana Dadalto, que acho que já está por aqui. E exatamente. Já aceitei. Olá! Oi, Lu! Ei, querido, tudo Tudo bem? bom? Tudo. Tudo, Gente, eu tudo estou bom. super em falta com a professora. Faço aqui minha desculpas públicas, que infelizmente eu só pude estar com a divulgação aí um pouco em cima da hora e estou aqui com interação aqui, estão vendo, né? Meu cachorro hoje aqui tá presente. Bem, Lu, muitíssimo obrigada pela sua participação. A professora Luciana, todos sabem que tem uma agenda lotadíssima e nos concedeu esse horário aqui para a gente falar nessa série de lives sobre o tomo 2 que nós estamos. Começamos o lançamento ontem, Lu. Primeira parte, são 3 eventos, né? E aí, ó, Brochado, Ana aí participando. Mas só que realmente essa semana, com lançamento de livro e congresso amanhã e depois, já está bem complicada. Mas A vamos lá. corrida. Sem problemas. Bom que deu certo. Deu sim. Bem, eu até peguei, porque a Luciana tem tanta coisa para botar no currículo, que eu disse, eu não vou botar uma coisa formal, eu vou botar como ela se apresenta. Então, eu fui no seu Instagram e peguei o perfil, onde ela se diz pesquisadora, professora, bioticista e advogada. E dali, gente, quem quiser, segue @Luciana Dadalto. Isso. E aí Isso tem mesmo. tanto o site do escritório, né, que ela é especialista em direito da saúde, como também tem um link para o portal do @Testamento Vital, né, que é orientado por você, coordenado lá por você, que é a opção das pessoas terem o direito de escolha, né, de fim de vida. Então, assim, super tree mesmo. Podem ir lá, que tem de lá, seguem outros perfis, que vocês vão ver as obras, todo aí o trabalho da Luciana. A gente acho que super legal, a Carol está aqui, que ela que fez essa ponte. Eu conheci a Luciana trabalhando com a Carol, né? Já há algum tempo atrás, lá pelas Minas Gerais. E hoje a Luciana, ela mandou uma das mensagens mais bonitinhas que eu tive, agora publicando o livro, que foi um artigo, e ela que escreve tantos artigos, que ela adorou o convite de ter participado do tomo 2, que eu quero estar convidando a todos lá no site da Editora Fórum, mas que a Luciana está num livro com um tema que é, lógico, da nossa live hoje, mas o tema completo do artigo chama Planejamento para o Fim da Vida como aliado ao planejamento sucessório, né? Então, aqui é só mesmo uma pílula para vocês se instigarem e também verem mais esse artigo que está muito legal do tomo 2. Lu, eu acho que talvez em outro momento não fosse tão pertinente falar em planejamento nesse momento, né? Com a questão da finitude, com o Covid, todo mundo vendo. O brasileiro, a gente sabe que é um assunto delicado, ele culturalmente não tem a cultura nem o hábito de estar falando de morte, tem todos esses tabus. Eu abri uma caixinha de perguntas, tem umas perguntas até para depois fazer, mas a gente sabe isso pelo estudo, que isso não é da nossa cultura, mas o Covid veio para romper certezas, padrões e tudo mais, né? Então, eu até tenho um artigo com a professora Daniela Mucilo, que é exatamente isso: o Covid e planejamento sucessório não é mais momento para postergar, mas vendo isso de uma forma positiva, né? E não como, e sim de uma organização
E tudo isso que a gente pensa no planejamento sucessório como um cuidado com o outro, cuidado até com a sua família, você também determinar o que você quer, muito tem a ver com esse momento também delicado, que é de fim de vida, de escolhas, de opções. Então, assim, acho que é um momento muito de intercâmbio entre essas duas linguagens que, a um primeiro momento, o planejamento sucessório fica assim, muito com uma conotação só patrimonial, que as pessoas só querem buscar uma economia tributária, e eu acho que é mais do que isso. O planejamento sucessório é uma organização patrimonial, lógico, visando, mas vem muito em consequência das transformações das famílias, com esse cuidado, inclusive de tutelas existenciais. Ontem, na apresentação do livro, tinham duas questões existenciais, só que você precisa, às vezes, de fundo patrimonial para poder isso, não um fundo de rendimento, mas de reservas patrimoniais para ter essa tutela existencial. Então, com isso, te cumprimento, agradeço mais uma vez e te jogo dentro dessa contextualização aí a palavra para você. Bom, eu queria primeiro agradecer agora publicamente o convite por fazer parte, né, para fazer parte do tomo 2 dessa obra que já é uma referência no Brasil. E eu realmente fiquei muito feliz porque você me possibilitou, Dani, sair um pouco da minha zona de conforto nas minhas escritas e tentar entender, né, o que, afinal de contas, esses dois planejamentos têm a ver, qual é o ponto comum entre eles. Porque, para mim, está parecendo que está falhando. Não, mas tá bom. Agora deu uma travada. Quer que eu tire os comentários? Escutar, eu não sei onde eu deu falo. uma travada, eu tirei os comentários para ver se facilita aqui, melhora. Então tá bom. Então, assim, né, eu estava te agradecendo pelo convite, porque você me tirou um pouco de uma zona de conforto, né? Eu tive que sair um pouco, exatamente isso, da minha zona de conforto e tentar achar esse ponto comum, porque pouco se fala no Brasil sobre planejamento de fim de vida, né? E uma das coisas que eu ganhei ao pesquisar e ao produzir o artigo que eu escrevi foi tentar olhar para nós, operadores do direito, e entender qual é a nossa responsabilidade nessa conversa. Porque o que eu consegui perceber a partir das minhas reflexões? Nós, operadores do direito, não aprendemos sobre morte na faculdade. Nós aprendemos lá na parte geral do direito civil, início e fim da personalidade jurídica, e depois a gente vai para o direito das sucessões falar sobre o pós-mortem. A gente não estuda o pré-morte, né? A gente não estuda esse planejamento para a morte. A gente não trata nas faculdades de direito a morte sob efetivamente a perspectiva existencial do sujeito. E eu acho que isso reflete muito na nossa dificuldade, enquanto operador do direito, de lidar efetivamente com as questões afetas ao planejamento. Seja quanto ao planejamento sucessório, seja quanto ao planejamento de fim de vida. E aí, nesse aspecto, o planejamento sucessório ainda tem um bônus, que é falar sobre algo que não toca a existência do sujeito. Quando uma pessoa vai planejar a sucessão, ela está planejando especialmente a questão financeira. Ela não olha para ela. E o planejamento de fim de vida, o planejamento de cuidados, é um olhar para dentro. É um olhar para a própria finitude, especialmente. E isso nós ainda estamos muito longe de fazer no Brasil. Mas nós precisamos também nos responsabilizar por isso, enquanto professores, enquanto pesquisadores e enquanto advogados. Porque é plenamente possível que um advogado que trabalhe, por exemplo, com o direito das sucessões
consiga ajudar o cliente a também se planejar para o fim de vida, né? A também ter esse olhar para o direito existencial e para as discussões existenciais sobre a finitude. E aí vem a pandemia da Covid-19 e atropela a gente dizendo, olha, vocês não pensam em morte, vocês acham que vocês são imortais, mas eu tô aqui para dizer que a qualquer momento vocês podem morrer. E isso fez, lá no começo, eu costumo brincar que tem 5 anos que eu tô em 2020, porque tem tanta coisa que eu já fiz desse ano, mas lá no começo, em abril, maio, a gente teve um movimento mundial de aumento do planejamento para o fim de vida. Porque as pessoas ficaram efetivamente com medo de morrer, e com medo de morrer mal, num sistema de saúde que estava assoberbado e que ainda está, num sistema de saúde que lida muito mal com a morte também. Então as pessoas foram, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, atrás dos instrumentos de planejamento para fim de vida. Mas eu tenho certeza, e a gente sabe que esse aumento do planejamento sucessório aconteceu também, eu tenho absoluta certeza que se a gente tivesse um estudo numérico no Brasil, nós teríamos, e aí só para falar de um único instrumento do planejamento sucessório, nós teríamos muito mais testamentos, ou nós temos muito mais testamentos patrimoniais feitos do que documentos de planejamento de cuidados para fim de vida. Porque para o sujeito é muito mais fácil fazer um planejamento sucessório. Porque ele está lidando com coisas que são muito mais objetivas do que o planejamento para o fim de vida. Eu estava há pouco tempo, hoje eu tive algumas reuniões antes dessa live, e eu estava conversando com uma advogada e ela me dizendo assim, Luciana, é impressionante o número de pessoas que me procuram para fazer o testamento vital, por exemplo, para dar um dos exemplos de documentos de planejamento de fim de vida, e que quando eu envio um questionário preparatório, com perguntas para que essa pessoa responda, para que eu embase a escrita da minuta, a pessoa desiste, ela desaparece. E por que ela desaparece? Porque as pessoas querem respostas prontas. E é impossível dar respostas prontas para planejamento de fim de vida. Porque nós vamos precisar que o sujeito diga para a gente quais são os valores pessoais dele. Né? O que faz sentido para ele. E muitas vezes a gente nunca perguntou isso para nós mesmos. Nós nunca nos perguntamos os nossos valores. Então, eu acho que a construção ou o desafio que a gente tem aí para o futuro é realmente conseguir entender que, se é verdade que o planejamento para o fim de vida não é um tema de direito sucessório, é também verdade que esse é um tema que não tem guarida em nenhuma das divisões clássicas do direito civil, mas que a gente precisa trabalhar em algum lugar, porque a gente precisa formar profissionais do direito que consigam compreender a morte sob uma perspectiva existencial, que é o que a gente ainda não dá conta de fazer como operador do direito. Mas a sociedade está começando a demandar isso de nós profissionais. E nós vamos ter que aprender a fazer isso na marra. Com certeza. Mas, Lu, eu entendo muito assim, porque da mesma forma que a gente tem dificuldade com o próprio planejamento sucessório, eu imagino em escala maior ainda o planejamento de vida, porque, né, de fim de vida, porque mesmo é incrível, é uma coisa tão superficial, mas dizer, de pensar na morte, tem pessoas que dizem, isso atrai a morte, é porque eu não quero. Assim, das coisas mais surreais, que é o mínimo de pensar que você não é eterno, que você pode se organizar. E aí, quando eu trago isso, que é um cuidado com os seus, porque não adianta deixar patrimônio para ficar a briga de lapidação e assim por diante, e acima de tudo. E aí o que eu acho que tem em comum é exercer a sua autonomia, a sua vontade, né? É que o brasileiro muito pouco faz isso, de exercer a sucessão testamentária, a sua liberdade, a sua autonomia. A maioria deixa, e o pouco ainda, e assim, o número de pessoas que fazem testamento no Brasil é mínimo ainda, né? Seguro de vida é mínimo ainda. Então, assim, 16% da sociedade olha
que esse mercado tem crescido. Olha que com as transformações socioeconômicas, as pessoas, né, tanto familiares, ou como também a transformação dos bens, que a riqueza antes era concentrada em um bem corpóreo, né, direito, bens imóveis, passou por essa migração de bens móveis e agora os bens, né, incorpóreos, materiais e digitais e assim por diante, que tem todo esse potencial aí da herança digital, que também é uma nomenclatura estranha, da mesma forma, porque a gente realmente produziu muito agora na pandemia e a gente se encontrou lá no início, né? Eu acho que naquele evento lá de Cascavel foi onde nós nos cruzamos num convite que teve de lá e dali que surgiu o convite em cima inclusive da sua fala e teve essa reaproximação. E sei que você também, te acompanho aí muito, eu também tenho trabalhado por outro lado, mas muito nisso, na conscientização, e uma palavra que eu gostei que você falou, da responsabilidade de provocar também nesses advogados, porque da mesma forma que eu falo, está fazendo divórcio, está construindo uma instituição, uma empresa, é societário, é contratual, fala para o cliente a perspectiva sucessória, como é que você quer deixar esse contrato social? E no caso de você morrer, né? Bem, divorciou, tá, e agora? Dentro disso, o que você pensa? Porque tem que ser uma transformação, acho que mais do que da sociedade, de nós, operadores do direito, né? Porque, como você fala, isso também não é visto. A gente sabe de falhas na nossa graduação, de experiência, de honorários, de experiência profissional. Essa parte prática da nossa faculdade é fraquíssima, né? O advogado vai aprender a advogar depois que sai, ou se ele está num estágio e assim por diante. Então, sabemos que tem né, um programa aí muito extenso para dar, e o direito vai se desmembrando. Eu trabalhei anos numa pós lá do Centro de Direito Civil com o professor Gustavo Tepedino durante 10 anos no CEPED UERJ. Eu fazia questão de inserir módulos que você não passava pela graduação, né? E aí tinha um módulo lá de relações existenciais, de tratar de propriedade intelectual, de arbitragem, de áreas novas que você realmente não via na universidade e é necessário. Então, desde esse seu comentário que a sociedade não está pronta e nós, operadores de direito, não estamos prontos para fazer provocar. E se muito do que eu falo é desconstruir um pouco o planejamento sucessório, mostrar que isso é muito mais próximo a todos nós, e não só quem tem uma grande um patrimônio ou para grandes riquezas, não, é para todos nós que compomos a sociedade. Muito também tem que ser desconstruído com isso, né? Com um planejamento de vida, de fim de vida, do que realmente você quer. Mas você sabe, assim, quando você fala com um cliente, que ele até pensa, e às vezes ele já vem com a fórmula, ele acha que sabe a fórmula, ele acha que sabe a fórmula, e quando você vai dando as consequências dos efeitos jurídicos, não, mas não é bem isso. Não, não é assim. E quando você também, naquelas entrevistas iniciais que você tem dizendo, mas como é que é construir sua família, que precisa de uma análise subjetiva, né? Para fazer um planejamento, você precisa saber como é a constituição da sua família, qual é o potencial. Não é só uma qualificação objetiva, você precisa também dessa questão subjetiva. E aí, quando você começa a ver qual é o potencial, o que quer fazer, tem a dificuldade, que as pessoas vão tocando a vida. Eu acho que um dia desse, a Andréa Pachá, ela, num congresso, fazendo um encerramento, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim, que a pandemia, né, provocou, não a questão do amor, mas que como o confinamento vamos dizer assim, a gente estar privados de algumas coisas, né? Quer dizer, não só o convívio, mas como você está restrito a algumas atividades, a um maior convívio com outras pessoas, forçou alguns casais a terem se encontrar, se verem, né?
E porque às vezes a vida vai te levando de uma forma que as pessoas não param para pensar, para refletir o que querem, o que não querem. E sobre a vida, sobre um geral, ainda mais sobre a morte, que o brasileiro já trata disso de uma forma mais distante, né? Isso com certeza. E é cultural, né, Dani? Assim, quando a gente fala da dificuldade de nós, profissionais do direito, nós fazemos parte dessa sociedade, né? Assim como os profissionais de saúde, assim como os magistrados. Então, nós, advogados, fazemos parte de uma sociedade que nega a morte. E aí é muito natural que a morte seja escamoteada nos nossos ensinos, nos nossos estudos e na nossa prática. E, da mesma forma, é muito natural que quando a gente converse sobre isso com os nossos clientes, eles tenham muita dificuldade. E por isso que eu entendo que o advogado que queira trabalhar com essas questões precisa se aproximar do tema da morte para ele desmistificar esse tema, para ele conseguir desmistificar a morte com o cliente. Porque, por exemplo, né, quando o seu cliente te diz: que é isso, doutor, eu não vou morrer. Eu não vou morrer agora, eu estou fazendo isso porque daqui 40 anos, imagina, eu não estou nem... Quando a gente consegue fazer o nosso cliente entender que a gente não controla quando que a gente vai morrer e que, portanto, existe é a certeza mais incerta que temos, né? A gente não controla. E, assim, a Organização Mundial de Saúde estima que 60% da população mundial morra de doenças crônicas. Então, nós temos uma grande chance de morrermos precisando de cuidados e incapazes de decidirmos sobre a nossa própria vida. Só que as pessoas acham, né, que a gente vai ter tempo para tomar essas decisões. Né? O câncer, que é talvez a doença mais temida ainda hoje na nossa sociedade, ele dá para as pessoas uma sensação de que nós temos tempo para nos planejar. Só que existem outras mortes ou outras doenças que nos incapacitam imediatamente. Né? Um AVC, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você agora e desligar né, a nossa live e ter um AVC e ficar em estado vegetativo por 20 anos. E se eu não planejei nada, acabou. Eu não vou conseguir mais planejar. Então, assim, essa é a dificuldade que a gente tem. E aí, normalmente, quando eu dou esses exemplos, né, esdrúxulos, as pessoas falam assim: bate na madeira. Imagina se isso acontece mesmo, você está atraindo. Nós não estamos atraindo. Né? Assim, nós não estamos atraindo. Fala isso mesmo. Não é falar sobre a morte, não é planejar, né, os seus cuidados de fim de vida, não é planejar a sucessão que vai fazer com que a gente morra. O que faz com que a gente morra é a nossa qualidade de finito, de mortal. Nós somos mortais e por isso nós estamos todos sujeitos a morrer. Todos nós vamos morrer. Alguns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos. E aí a pandemia, na minha concepção, ela produziu um efeito quase que de uma parábola. Lá no começo, né, parábola pensando num gráfico, lá no começo da pandemia, todo mundo falava de morte. Então, nós subimos a discussão sobre morte. À medida em que a pandemia não foi acabando, porque a gente, né, eu costumo brincar, pensa lá em março, quando fechou tudo. Você falava, 1 mês, 2 meses, né, isso aqui vai... A lei que fizeram para acabar 30 de outubro. Quer dizer... Exato, exatamente. Né? A gente não achava que ia durar tanto. Então, à medida em que ela continuou durando, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas pararam de falar sobre morte. Por quê? Porque eu não morri. Né? Ah, não, a pandemia tá aí, tem 8 meses de pandemia, eu não morri, então eu não vou morrer mais, eu não preciso pensar sobre isso. Então, a gente acabou caindo as discussões sobre morte à medida em que a pandemia foi perdurando no tempo. E isso é uma coisa que eu vejo no meu escritório com muita frequência. Eu tenho um caso que é engraçadíssimo, assim, hoje eu acho engraçado, mas de um senhor que me procurou porque ele ia precisar fazer uma cirurgia para colocar um stent no coração.
E aí ele já tinha 70 e poucos anos e ele chegou lá e falou: minha filha, eu descobri que eu posso morrer. Senhor de 70 e tantos anos. Então eu preciso Descobriu. porque imagina se acontece alguma coisa na minha cirurgia, eu não quero ficar preso numa cama e etc. Só que era assim, ele chegou no meu consultório um dia, ele ia entrar na mesa de cirurgia no outro dia. Não dava tempo de fazer nada. Não, né? Não dava. O que ele queria fazer, a forma como eu entendo que o planejamento tem que acontecer, era impraticável. E aí eu dei uma contemporizada, falei, imagina, não vai acontecer nada com o senhor, mas a gente não consegue, é impossível fazer se eu sair daqui com um documento pronto. Mas volta, né? Vai para a cirurgia e depois você volta. Ele saiu da cirurgia, me mandou uma mensagem dizendo, tô ótimo, nunca mais voltou. Por que ele nunca mais voltou? Porque acabou o medo da morte. Né? Então eu acho que isso é muito comum e isso a gente vê na pandemia. Né, nesses 8, 9 meses, as pessoas estão perdendo o medo de morrer. Né? Tanto que aí a gente pode repercutir isso para outras coisas. As pessoas estão saindo, está todo mundo indo para festa e etc. Então o medo está se perdendo e, consequentemente, esse planejamento para a morte, que teve um boom aí lá em março, abril, está sendo esquecido. Até maio, talvez, né? Né? Assim, até maio. Está sendo esquecido. Porque, de alguma forma, as pessoas dizem, tá vendo? Eu não morri. Então, eu não preciso pensar sobre isso. Só que a gente esquece que nem só de Covid morre uma pessoa. Muito antes, pelo contrário, a gente já morria antes da pandemia. Né? E a gente continua morrendo, as pessoas continuam morrendo sem ser de Covid. Então, eu acho que, assim, que a gente, né, a reflexão que fica, talvez nessa ponte aí entre o planejamento de fim de vida e o planejamento sucessório, é que nós precisamos investir na educação para a morte. Seja da sociedade, seja de nós, profissionais do direito, nós precisamos nos educar para a morte. Porque se nós não nos educarmos para a morte, a gente vai achar que o planejamento sucessório é só resolver uma questão tributária. Eu não preciso fazer nenhuma né, mais complexa. Eu não preciso mergulhar na questão existencial do meu cliente. E se nós não tivermos educação para a morte, aí o planejamento para fim de vida, então, nem entra nessa discussão. Você sabe que agora, até falando assim numa questão, o Daniel Bucarque trabalha muito comigo, a gente tem muitos artigos juntos, fazemos muitas lives juntos. Ele fala de uma questão bem interessante, assim, que a parte tributária, que é o vinculado da pessoa, né, da pessoa humana, da pessoa física, porque quando a gente morre, o livro Cinel, o livro Direito das Sucessões, é sobre a morte da pessoa. Dentro do patrimônio da pessoa, pode constituir empresas, holdings, seja o que for. Mas quem morre é a pessoa. E o imposto ITCMD ou ITD, dependendo dos estados como fala, em alguns estados eles são iguais, em alguns estados tem diferença entre o ITCMD e o ITD, que os tributaristas não gostam de ver imposto de pessoa física. E é isso. Se o advogado, e o Daniel está estudando, vendo a carência de material, está escrevendo um livro sobre isso, porque exatamente ele fala assim, aí fica o advogado também sem lidar com isso, você fica na mão de contadores, de uma contabilidade, e que não tem o conhecimento jurídico adequado e necessário para estar ali informando o seu cliente. Então, mas tudo disso, quer dizer, eu acho que o papel do advogado tem que mudar muito com a sociedade, com essas transformações todas. Esse papel, primeiro, de evitar de buscar mais uma advocacia preventiva, né? Que aí eu acho que tanto o planejamento de fim de vida quanto o planejamento sucessório, que é uma organização patrimonial, que é um planejamento também patrimonial, mas com efeitos não só ali, e utilizando o máximo possível de instrumentos intervivos. Então, eu acho que, no fundo, nós duas estamos trabalhando numa conexão das pessoas quererem saber o que querem para você, para a sua vida e para a sua continuação, ou que seja para essa transição, né? E decidir, ter o poder da decisão, em vez de ficar à mercê de incertezas futuras, né?
Então, esse caminho desses dois tipos de planejamento, eles têm essa similaridade, vamos dizer assim, em comum, porque mesmo que seja questões patrimoniais, você precisa buscar essa subjetividade da pessoa, né? Desse patrimônio. Então, mesmo que a gente vá buscar vieses que seja uma economia tributária, você tem. E aí, interessante a fala amanhã, fazendo um pequeno spoiler da fala da Carol, que é um pouco sobre isso, sobre não só da qualificação, da quantificação do bem, da herança, mas também da qualificação e de associações já do bem com as pessoas, com os herdeiros, né? Então, né, já usufrui essa casa de praia, então deixa essa casa para fulano. Já trabalha por aqui ou mora por aqui. Então, algumas questões que você já tem que estar vendo essa subjetividade, essa valoração nas escolhas, mas para isso você tem que estar antenado com os seus, antenado acima de tudo com você também. E a Daniela Mucilo, que tem inclusive uma pergunta aqui para você, ela mandou na caixinha de perguntas, ela fala assim: qual o limite das diretivas antecipadas sob a perspectiva médica? Ela fala assim, dentro dessa perspectiva médica. Você tem alguma característica assim, que você acha interessante? Os limites são os limites legais e éticos, né? O paciente não pode, a pessoa não pode, no exercício da sua autonomia, pedir que o profissional pratique atos que são ilícitos e antiéticos. O exemplo clássico é a eutanásia. Eu não posso, no Brasil, e é bom que se diga, no Brasil, eu não posso pedir eutanásia. Na Holanda, eu posso. Inclusive, isso é extremamente comum. A Holanda agora está discutindo, acabou de ser regulamentado na Holanda, a eutanásia para pacientes demenciados. E o pressuposto que a Suprema Corte Holandesa deu para permitir a eutanásia de pacientes demenciados é a existência prévia de testamento vital. Então, isso, né, esse é o exemplo clássico, mas a gente tem que lembrar que existem outras situações que são proibidas por lei. Ou por lei, dadas pela Constituição, ou pelo próprio Código de Ética, como, por exemplo, o que a gente chama de distanásia, a obstinação terapêutica, né? Usar todos os recursos tecnológicos para evitar que o paciente morra. Então, os limites aí do conteúdo dos documentos dizem respeito aos limites legais e éticos que a gente tenha. Uma coisa, Dani, antes de você passar para outra pergunta, que eu queria fazer o link, senão eu vou esquecer, é que, assim, nós estudamos muito pouco no direito também as discussões sobre luto. Até porque luto não é um tema jurídico, né? O luto é muito mais um tema da psicologia. Só que a gente tem muitos estudos internacionais que mostram que o luto é menos complicado quando aquele que morreu deixou a vida planejada. O número, né? Assim, o índice de estresse causado pelo momento imediato após a morte, de ter que resolver caixão, flor, cremação, ir lá fazer certidão de óbito, decidir, né, o testamento, abrir o testamento, não abrir, enfim. Os dados, né, mostram pra gente, e a gente não tem, né, pesquisas nesse sentido no Brasil, mas as pesquisas internacionais mostram que o luto de quem fica, ele pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a postura feita, né, enfim, pelo dono aí da herança e pelo dono da... Por isso eu começo lá no meu artigo, acho que logo na introdução eu digo que planejar a vida, tanto na perspectiva sucessória quanto na perspectiva de cuidados de saúde, é um exercício de autocuidado, porque a gente está cuidando de nós mesmos, mas também é um exercício de cuidado com quem a gente gosta. Porque a gente vai deixar que essa pessoa sofra menos, porque é bom que se diga que luto todo mundo vive, mas
Existe o luto saudável, o luto natural da morte e o luto que pode ser complicado por N razões, inclusive pelo tanto de complicação prática que o Decúdios deixou. Então, eu entendo que a gente precisa olhar para a questão do planejamento também sob essa perspectiva do cuidado, sabe? E aí, quando a gente pensa, né, da professora Tânia, que traz o cuidado, né, como um valor jurídico, a gente precisa entender que isso tudo faz parte dessa discussão. Não, com certeza. E aí, complementando, assim, reforçando o seu argumento, fazendo uma live um dia desses com a professora Angélica Carlini, que é de seguros, domina muito o assunto de seguros, e falando no caso de seguros de vida, que aí tem estatísticas que só 16%, e por mais que esse instituto se tornou bem mais sofisticado, com bem mais variações de tipos de seguro, de todos os níveis e de especificações, seguro para tributos, seguro para educação e assim por diante. Mas ela fala que tem estudos, inclusive também de seguradoras internacionais, que não é feito aqui, que as pessoas precisam de 2 anos para se recomporem na vida, né? Então, esse mesmo cuidado que você falou de ter, e aí eu também já tinha me remetido à Tânia no livro dela, o cuidado como valor jurídico, inclusive para a questão do planejamento sucessório, mesmo o viés patrimonial, porque se você, como eu disse no início da fala, se você quer bem aos seus e quer, é muito melhor você deixar eles com um certo conforto ou um colchão, que eles não tenham que estar em estresse, que às vezes você tem patrimônio, mas não tem liquidez. Então, de repente, a sua família tem um patrimônio, mas está preso no inventário, isso e aquilo. Então, um seguro de vida vem dar um conforto, e tem estudos próprios que mostram que esse luto, esse pós-morte, até as pessoas reingressarem na vida, é de 24 meses, em média, né? Lógico que mais ou menos, independente do luto, mas como esse estresse pode ser maior ou menor se você também tem esses cuidados todos, né? Quer dizer, já vai passar por um momento difícil, delicado, e aí você podendo poupar, ter esse cuidado desse conforto a mais, isso faz total diferença, né? Sim. E assim, a gente precisa, né? Eu acho que todas essas discussões mostram o quanto que a transdisciplinariedade é importante, né? A gente precisa conseguir compreender o lugar do outro, o estudo do outro e o impacto disso para a nossa atuação profissional. Porque quando a gente compreende, e sim, existem, né, o prazo é esse mesmo, o prazo de 2 anos, mais ou menos, as pessoas, que é bom, né, assim, dizer que o luto atinge de 4 a 10 pessoas, então a morte de uma pessoa enluta de 4 a 10 pessoas, esse é o cálculo mundial, mais ou menos. E são pessoas que, na maior parte das vezes, também vão lidar com as consequências burocráticas desse luto, né? E essas consequências burocráticas a gente consegue minimizar por meio de um planejamento sucessório, por meio de um planejamento de fim de vida, quando a gente pensa, enfim, em ritos funerários. Acho que nós precisamos avançar muito ainda nessa discussão, né, Dani? É bom lembrar que a gente ainda não tem instrumentos jurídicos para que a vontade da pessoa sobre os ritos funerários consiga ser efetivada, porque a gente pode dizer, eu gostaria de ser enterrado, eu gostaria de ser cremado, mas nós não temos instrumentos jurídicos para dar certeza, né? Da garantia, porque acaba ficando em função da família, né? Então, assim, eu acho que o caminho desse planejamento é muito grande, mas é um caminho que parte de um lugar que é um lugar comum, tanto para o planejamento de fim de vida quanto para o planejamento sucessório. E o lugar é o reconhecimento da autonomia, reconhecimento da importância de fazer cumprir a vontade de uma pessoa que já não está mais aqui, seja porque ela está em coma, seja porque ela já morreu,
então que não pode exercer a sua autonomia, e da importância de que a própria pessoa pense no cuidado para aqueles que ficam. Seja aqueles que ficam pós-mortem, seja aqueles que vão ficar para tomada de decisão de cuidados de saúde, que a gente também sabe que é um estressor muito importante, inclusive que dificulta o que nós chamamos de luto antecipatório. Então, todas essas questões a gente precisa alinhavar e entender que faz parte de um mesmo lugar. É óbvio que nós vamos ter, né, expertises dentro do direito diferentes. Por exemplo, eu não compreendo quase nada sobre planejamento sucessório. Essa não é a minha expertise. Mas é possível que nós duas, por exemplo, isso a gente já tem feito, consigamos juntas entender que tudo isso faz parte de um mesmo objetivo. E esse objetivo, eu acho que ele se resume à palavra autocuidado. É o cuidado de si mesmo. E quando a gente cuida da gente, a gente cuida de quem a gente ama também. Com certeza. Seja no planejamento de fim de vida quanto no planejamento sucessório, nós estamos falando efetivamente de atos de cuidado. Não, e cuidados também que, ao mesmo tempo, o planejamento, e eu também gosto muito de fazer essas limitações, né, como tudo, não só os limites legais, mas no caso, assim, não vou dizer éticos, mas vamos dizer assim, de consciência mesmo, esse excesso da autonomia que a gente provoca e instiga a ter, tem que muito mais ir uma autodeterminação pessoal e patrimonial, que o Rodotá tanto fala, do que só a vontade, acima de tudo, daquele autor de herança. Não tem, porque nisso, você, como nós vivemos numa sociedade machista, conservadora, preconceituosa e assim por diante, você vê distinções, a mesmo que seja aí a perspectiva da Carol, mesmo de quantificação do bem, você deixa ações, mas deixa com direito a voto para os filhos homens, né? Então, de como ter limitações e utilizar essa autonomia, mas de uma forma propulsora, né? E não discriminatória. Então, sempre também estar atenta a essas autonomias, mas com essa visão também de cuidado do outro. Ontem, no lançamento também, estava ela até também, eu acho que te citou, a Carla, eu sei que é a Moutinho, com certeza, que ela também tem um artigo no livro, mas era a Elisa Cruz, né? Que eu li um dos primeiros artigos, a Elisa estava no mestrado, ela escreveu um artigo sobre planejamento, onde era das poucas coisas publicadas, e eu a cito, e ela escreveu agora no tomo 2, sobre essa questão do cuidado, do que tem sido o foco de pesquisa dela, no caso de crianças e adolescentes, né? E como também o planejamento viabilizar isso, porque em muitos momentos você quer, ainda mais com as transformações das famílias, você hoje em dia às vezes pode ter um filho de 30 e poucos anos, formado, inserido no mercado de trabalho, e tem um outro de um segundo ou um terceiro casamento de 5 anos de idade, que você Sim. tem que deixar toda uma preparação, ou como num caso que eu vi, que a esposa tinha Alzheimer e ele se descobre com um câncer fulminante. E antes dele entrar no tratamento, a esposa estava bem ainda, mas já era um diagnóstico precoce de Alzheimer, ela menos de 60 anos, e 2 filhos, sendo que a maior tinha síndrome de Down e uma menor de idade. E como deixar essa família estruturada, buscando às vezes instrumentos, fundo de rendimento não pode, porque tem restrições na CVM, a natureza dos fundos, nós não temos trust no Brasil, aí você se utiliza só realmente do testamento, que você, por enquanto, é o que você utiliza para essas questões, mas as dificuldades de instrumentos de operacionalizar questões de cuidado e disso, que era o cara já se organizando, porque ele disse, eu vou entrar, tudo bem, o câncer, mas ele não podia contar nem com a esposa, que, vamos supor, ele podia sobreviver ao câncer, mas ele já pensando
impossibilidades Sim. estão e que os filhos, você pensando nos menores, nas crianças, nos incapazes, no caso dele, já que a esposa estava diagnosticada com síndrome de Alzheimer. E a gente também sabe, né, Lu, que cada vez mais essa vida estressante que a gente tem de corre-corre, isso e aquilo, as doenças consequentes desse estresse, de baixa imunidade, de doenças autoimunes. E também no envelhecimento, né? O envelhecimento, quando você traz a demência, a demência é tida como a epidemia do século XXI. E por quê? Porque nós estamos ficando mais velhos e as demências são doença da velhice. Então, né, nós queremos tanto ficar velhos, e é isso, né? Que eu costumo brincar, a gente luta tanto contra a morte para poder ficar velho. E aí, na velhice, a gente tem um índice bastante grande de demências com projeções absurdas do ponto de vista numérico para 2050, por exemplo. Né? As projeções em 2050 é que a gente tenha mais de 250 milhões de pessoas no planeta com algum tipo de demência. Então, tudo isso mostra para a gente, né, a efetiva necessidade da gente pensar em planejar. E quando você traz, Dani, esse caso, né, do seu cliente, a gente tem casais sem filhos, né? A gente tem idosos hoje, quando a gente vê a Europa envelhecida, em que um cuida do outro. Né? E aí, se um fica doente, o maior medo do outro é morrer. E como é que esse que está doente vai ficar? Então, assim, tudo isso faz parte de um pensamento, de uma estrutura, ou de um perfil demográfico que está mudando. E se nós continuarmos negando tudo isso, porque essa é a verdade, a gente nega tudo isso, a gente acha que com a gente não acontece, né? Eu costumo brincar em alguns, da época que a gente podia, né, fazer evento presencial, eu sempre falava, eu começava alguns workshops meus dizendo aqui, quem é que gostaria de morrer dormindo? 99,9%. Sinto muito, galera. A maior parte de vocês não vai morrer dormindo. E a lógica do morrer dormindo é uma lógica muito ruim para o planejamento. Porque se nós não nos planejamos e a gente quer morrer dormindo, significa que a gente vai morrer sem nenhum plano feito. E aí, seja o que Deus quiser, né? Fiquem os nossos... sucessão legítima. Né? Não faz nada, vai ser isso e pronto, né? E com todos os problemas que a gente sabe. Então, eu acho que o que a gente precisa conseguir compreender é que as discussões sobre planejamento de fim de vida, elas tangenciam o planejamento sucessório, não são a mesma coisa. Eu já tive, né, algumas situações de advogados que falam, Luciana, eu sou especializado em planejamento sucessório e agora eu estou estudando testamento vital porque eu faço testamento vital junto com planejamento sucessório. Eu abro dois olhos igual você, porque eu acho que são saberes distintos e que a não ser que a pessoa tenha um bom tempo aí de estudo, vai ser muito difícil que ela consiga né, fazer devidamente as duas coisas. Você falou também uma palavra aí exatamente dessa questão dessa interdisciplinariedade necessária, que cada vez mais isso compõe as demandas de um advogado contemporâneo, que tem que ser menos litigante, mais preventivo, e da interdisciplinariedade, por exemplo, em um planejamento sucessório, além de outras áreas do direito civil, eu tenho que estar indo em direito processual, direito notarial, eu tenho que ir em direito tributarista, tenho que ir em direito societário, mas também em áreas afins, como mediação, psicologia, né? Quer dizer, em outras áreas, para poder você operacionalizar a tua área do direito, mas tendo ferramentas para ter esse diálogo com a contabilidade. Então, assim, é necessário. E isso eu acho muito legal do direito do planejamento, que é não só essa interdisciplinariedade que é a característica de um planejamento sucessório, mas dessa
cooperação também que tem que ter. Quer dizer, não o cara ousar querer fazer testamento vital, talvez tá perdido aí, até na palavra testamento, que a gente já até comentou, que é uma nomenclatura errada, né, para igual herança digital e assim por diante, tecnicamente falando, mas Sim. São palavras que ficaram como contrato de namoro e assim por diante. Mas não é ousar querer conhecer tudo, e sim fazer parcerias. Ó, tem aqui, também tem esse outro serviço, o escritório, trabalhamos em parcerias. Isso é o mundo moderno, de cooperação, né? Então, exato, é fazer pontes, né? É construir pontes entre os saberes. E entender que nós não sabemos nada sozinho, não, né? Cada um tem lá a sua área que estuda mais, mas nós sempre precisamos cooperar e pedir socorro para outros saberes. E eu acho que a gente, o advogado, né, nós somos muito conservadores, né, Dani? A nossa área é uma área muito conservadora. E ainda tem muito profissional do direito que sai achando que vai fazer igual galinha, né? Assim, que bota todos os filhos, todos os pintinhos debaixo da asa e fala que eu faço tudo. E a gente sabe que na contemporânea... A gente sabe que parte do Brasil, principalmente cidades menores e tal, tem essa característica, mas a gente tem que mesmo nisso fazer parcerias e agregar. Eu nunca vou querer ousar saber de áreas tributárias. Eu não faço sozinha, entendeu? Lógico que tem algum tipo de planejamento, um patrimônio menor, que não precisa de tanta sofisticação e tal, mas não ouso, não é minha área, não é. Então, assim, é bom, e quando você fala de provocar a gente sair de zona de confortos, mas também ter a noção do que, não, isso não faz parte do meu universo, eu não vou estar trabalhando. Agora, nisso eu me garanto e posso trabalhar em parcerias, né? Isso que eu falo muito também. Já estamos caminhando aqui para o final, só tentar fazer aqui mais uma pergunta. O Lincoln de Souza pergunta: como romper o tabu sobre o tema e orientar o cliente né, das vantagens desse planejamento de vida? Eu acho que falando, né? Já falamos bastante sobre isso, né? Eu acho que primeiro é reconhecer para si que isso não é tabu. Porque eu acho que quando a gente continua reafirmando que é tabu, que é difícil, a gente passa essa impressão, ainda que inconsciente, para o nosso cliente. Então, nós, profissionais do direito, nós advogados, precisamos lidar bem com as questões sobre morte para que a gente consiga abordar de uma forma natural com o cliente. Porque se a gente já começa com essa história de que é tabu, de que a gente não consegue falar isso no almoço de domingo. Eu fiz uma live recentemente com uma advogada e ela começou a live dizendo: a gente não pode falar sobre morte no almoço de domingo. Eu falei: pode sim, pode e deve. Então, nós não podemos reforçar os tabus sociais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E para isso, eu volto a dizer, a gente precisa de ter educação para a morte. Então, quando a gente está falando aí dos saberes, né, que se complementam, é bem verdade que nós temos saberes, né, e que ninguém sabe tudo, mas eu particularmente entendo e estou cada vez mais convencida de que advogados que pretendam trabalhar com discussões afetas ao planejamento de fim de vida e ao planejamento sucessório, por que não, precisam eles mesmos se capacitarem, se educarem para as discussões afetas à finitude. Porque senão o advogado vira um mero reprodutor, né, de conteúdo. Você vai chegar, né, o seu cliente vai chegar, Dani, e aí você vai falar: não, cabe para você o instrumento X, o Y, o Z, e tá aqui, aí tá pronto. Não dá como, não tem fórmula pronta, né? Porque você tem que fazer essa análise subjetiva, né? E já que a última é: que questões não patrimoniais podem ser tratadas no planejamento acessório? Nós já falamos aqui de inúmeras, que são esses cuidados, acima de tudo, que temos que ter, e não só conosco, mas também com o que nós amamos, né? E eu acho que esse momento de autodeterminar isso, ter essa segurança para a gente, do que ficar
à mercê de um juiz do inventário e administrar seu patrimônio, ou você ficar em condições que depois não tem mais como exercer a sua vontade, né? Olha, Lu, super obrigada pela sua generosidade de estar dividindo o seu saber aqui com a gente, com a autoria do artigo. Eu só tenho que te agradecer, te parabenizar por todo o seu trabalho. Eu tenho visto muitas lives suas, às vezes entro, fico um pouquinho, mas sempre agregando as suas postagens, os temas, pela sua coragem, que hoje em dia está difícil, muito difícil a gente, às vezes, se exprimir com... Tá muito binário o mundo, né? Então, assim, tá difícil a gente simplesmente, mas eu acho que da sua forma, como eu também, nós estamos todos tentando instigar um mundo de mais qualidade, das pessoas buscarem um pouco de encontro consigo mesmo, de saber o que querem para si e para os seus, né? E desconstruindo algumas coisas. Essa postura, quando eu gosto de falar e tenho essa toda terça, esse em pauta com os autores, é isso, é desconstruir o planejamento sucessório. E é isso que eu acho que você faz um trabalho incrível com a questão do testamento vital, com o cuidado de fim de vida, e que a gente tenha mais colegas e parceiros que tenham essa consciência e venham agregar nesse trabalho, que é só isso, eu acho que é só o início para o que tem que ser, para o que a gente almeja como uma sociedade, Lu. Muito Com obrigada e certeza. parabéns mais uma vez. Com certeza. Acho que é isso, né, Dani? Acho que a gente precisa entender, quando você traz aí o conceito, né, a ideia da autodeterminação, na bioética contemporânea, a gente fala que nós estamos num momento de transição entre a autonomia solitária e a autonomia solidária. E eu acho que é isso, né? É o entendimento de que o meu exercício de autonomia, o meu exercício de autodeterminação impacta na vida do outro e que eu preciso olhar para esse exercício de autodeterminação de uma forma mais generosa e menos individualista. Acho que esse é o futuro das discussões sobre tudo que envolva planejamento, né? O planejamento sucessório, o planejamento de fim de vida, o que nós chamamos de planejamento de cuidados, é esse olhar generoso para as nossas próprias vontades e para o impacto que as nossas vontades têm na vida das pessoas que a gente ama. Eu te agradeço muito. A gente acabou aqui, né? Nós não temos comentário, mas queria deixar publicamente um beijo aí para Carol Brochado, não sei se ela ainda está aqui, que foi, né, a pessoa realmente responsável aí por nos apresentar há muitos anos atrás. E é um prazer estar aqui com você. Não, eu que agradeço muitíssimo a sua generosidade de tempo nesse corre-corre. E é isso, agradecer, vou deixar salvo aqui, depois passo o link. E é isso. Muito obrigada, Lu. Beijos. Obrigada. Beijo. Todos aqui do Em Pauta agradecem a sua participação. Obrigada.